A menina estava sentada no chão, de costas para a porta. O cabelo molhado, o corpo coberto de arranhões e os olhos negros, completamente negros. Quando virei o rosto, ela sorriu. E a voz que saiu dela não era de um ser humano. Os nomes foram trocados para preservar a identidade dos envolvidos. Bem-vindo ao Relato Sem Rosto. Aqui, a fé se choca com o inexplicável. E o invisível, às vezes, se recusa a partir. Antes de começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui de onde você está nos assistindo. Seu apoio mantém essas histórias vivas, mesmo quando o silêncio quer dominar. Agora, ouça com atenção, porque nem toda possessão é espiritual. Algumas vêm do que foi enterrado. Meu nome é Elias Correia. Sou pastor há mais de 20 anos. Já preguei em presídios, atendi famílias no sertão, acompanhei casos difíceis, situações extremas e vi coisas que muita gente prefere acreditar que são exagero ou loucura. Mas o que eu vivi em 2017, na cidade de Caruaru, foi diferente. Foi a única vez em que senti, de verdade, que o mal poderia me matar. Tudo começou com o chamado de uma irmã da igreja. Ela conhecia uma família que estava passando por algo que ninguém conseguia explicar. A filha mais nova, Isadora, de apenas 15 anos, havia mudado completamente em questão de semanas. De uma menina calma, estudiosa, virou alguém irreconhecível. Agressiva, com surtos de fúria, falando línguas que ninguém entendia e reagindo violentamente sempre que havia qualquer símbolo religioso por perto. A família era católica não praticante, gente simples, de boa índole. Já tinham buscado médicos, psicólogos, padres, mas nada ajudava. O pai, um homem rígido, dormia trancado no quarto. A mãe, consumida pela culpa e pelo medo, vivia em prantos, dizendo que aquilo que estava ali não era mais sua filha. Aceitei ir até a casa, mas com a cautela que a experiência me ensinou. Muita coisa que parece espiritual é emocional. E às vezes, o que a gente precisa oferecer é escuta, não julgamento. Fui acompanhado de 2 irmãos da igreja, homens firmes na fé, e cheguei lá no final da tarde. A casa era simples, com as janelas todas fechadas, o ar abafado, denso, como se fosse difícil respirar dentro dela. Logo ao entrar, ouvi um som que ainda ecoa na minha memória. Um riso seco, rouco, gutural. Não parecia humano. Não parecia algo que pudesse sair da garganta de uma menina. A mãe me recebeu com olhos vermelhos, o rosto inchado de tanto chorar, e mãos que não paravam de tremer. Ela apontou para o fundo da casa sem dizer nada. Fui até a porta do quarto de Isadora. Estava trancada por dentro. Bati devagar, me identificando. Nenhuma resposta. Bati de novo, com mais firmeza. E então, do outro lado, a voz respondeu. O Elias chegou, o escolhido. Meu sangue gelou. Eu nunca tinha dito meu nome. Aquilo que estava lá dentro já sabia quem eu era. Conseguimos abrir a porta com a ajuda do pai. Ele estava pálido, evitava olhar para dentro, como se já soubesse o que veríamos. Quando a porta cedeu, vi a cena que me perseguiria por muitas noites. A menina estava sentada no chão, de costas para a gente, os ombros tremendo, como se risse sozinha. O cabelo colado no rosto pelo suor, a pele marcada por arranhões que pareciam ter sido feitos por unhas. E então, ela virou o rosto. Os olhos dela estavam completamente negros. Não era um truque de luz, não era imaginação. Não havia branco nos olhos, nem expressão humana. E o que mais me perturbou foi o sorriso. Um sorriso torto, como se a pele estivesse sendo puxada de dentro, como se aquilo não soubesse como sorrir de verdade, mas tentasse imitar. Foi quando ela falou, com uma voz que parecia vir de 2 lugares ao mesmo tempo. Um grave, profundo e outro mais agudo, infantil. Você não pode tirá-la de mim. Ela me pertence. Não esperei mais. Comecei a orar ali mesmo, em voz alta, com a convicção que só a urgência dá. O ambiente ficou mais pesado a cada palavra. O ar parecia mais denso, difícil de respirar, como se a própria casa estivesse reagindo.
As paredes tremiam levemente, os móveis começaram a ranger e a menina começou a gritar. Mas não era um grito comum. Era algo que vinha de um lugar muito mais profundo, como se não houvesse mais humanidade naquela garganta. Os irmãos tentaram segurá-la quando ela se lançou para frente. Ela era pequena, frágil, mas a força era impossível. Os dois foram arremessados como bonecos. Um deles bateu com a cabeça na quina da cômoda e caiu desacordado. Eu continuei orando. A voz firme, ainda que o medo me esmagasse por dentro. A coisa dentro dela ria alto, como se zombasse da fé. E de repente, ela caiu de joelhos. Começou a balbuciar palavras em línguas que eu não reconhecia. Fragmentos de latim, talvez aramaico, algo ancestral. As janelas vibravam. Um espelho rachou. E o quarto se encheu de um cheiro insuportável, como carne podre esquecida sob o sol. Naquele momento, percebi que aquilo não era só uma manifestação espiritual comum. Tinha algo mais, algo antigo, algo que se alimentava de dor. Decidi arriscar. Me aproximei dela, mesmo com o corpo tenso, e coloquei minha mão sobre a cabeça dela. Orei com tudo que havia em mim. Cada palavra era uma tentativa de resgatar aquela alma do abismo. E então, ela gritou. Mas não foi apenas um grito. O chão tremeu, literalmente. Um tremor seco percorreu o quarto, como se algo estivesse tentando sair debaixo da casa. Ela começou a chorar e gritar ao mesmo tempo, batendo a cabeça contra o chão, e então falou algo que me gelou até os ossos. Ele não deixa eu voltar. Ele está enterrado aqui. Enterrado aqui. Eu parei. Perguntei à família se havia algo enterrado naquele quarto. O pai se calou, os olhos fixos no chão. Mas a mãe desabou. E foi aí que a verdade apareceu. A mãe contou, entre soluços, que anos atrás, quando compraram o terreno, ouviram boatos de que aquela área era parte de um antigo cemitério, mas ninguém ligou. Disseram que era só conversa de gente antiga, lenda do interior. Com o tempo, descobriram que sim. Existia um cemitério clandestino ali, um lugar onde, no tempo do Império, enterravam criminosos, doentes mentais, gente que não tinha família, ou que era considerada indigna de receber missa ou nome. O quarto da menina havia sido construído exatamente sobre esse solo. E aquilo que estava lá não era apenas um espírito. Era o peso acumulado de histórias não encerradas, um ódio antigo, um eco da injustiça e do esquecimento. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Tentei entender o que aquilo significava. O espírito que dominava Isadora não era apenas um invasor. Ele estava ancorado no próprio chão. Se alimentava da terra, da memória esquecida, da dor sem nome. A noite se estendeu como um túnel sem fim. Passamos horas em oração. A cada tentativa de expulsar aquela entidade, ela reagia com um novo tipo de ataque. Chorava como criança, depois gritava como fera. Em certos momentos, implorava por ajuda. E logo em seguida, amaldiçoava tudo com palavras que não pertenciam a nenhuma língua viva. O irmão que havia desmaiado acordou zonzo, sem saber onde estava. O outro se mantinha firme, embora visivelmente abalado. O ambiente era sufocante. As paredes pareciam suar. A lâmpada do teto estourou sozinha, e o quarto mergulhou em penumbra. Só restava a luz fraca de uma lanterna no canto, tremendo junto com nossas mãos. Às vezes, ela sussurrava frases que pareciam vir de memórias alheias. Coisas que só eu sabia. Feridas antigas que só existiam no meu coração. Era como se aquela entidade cavasse não só a terra, mas também a alma de quem tentava enfrentá-la. Perto das 5 da manhã, algo mudou. A força da entidade parecia diminuir, como se o peso da madrugada estivesse enfraquecendo o que quer que estivesse ali. Isadora, exausta, começou a chorar como uma criança assustada. O corpo tremia inteiro, e então ela vomitou uma substância escura, espessa, que tinha o cheiro da morte. Logo depois, desmaiou. O quarto ficou em silêncio. Nenhum som,
nenhum vento. O ar, que antes parecia envenenado, estava limpo. Pela primeira vez, em dias, o rosto dela parecia em paz. Como se tivesse voltado de um lugar muito distante. Dormiu por horas, sem sobressaltos, sem murmúrios. Apenas dormiu. Na manhã seguinte, sentei com os pais e fui direto. Aquela casa precisava ser deixada. Aquilo que vivia ali não ia embora com uma oração. Era parte da terra. Parte de uma história que ninguém quis lembrar. A família concordou. Não foi fácil. Era tudo o que tinham. Mas entenderam que aquilo não era mais um lar. Era um lugar marcado. Um espaço onde o tempo parou. E o mal criou raízes. Em poucos dias, se mudaram para a casa de parentes em outra cidade. Isadora, aos poucos, voltou a si. Sem crises, sem surtos, como se nada tivesse acontecido. Mas os pais nunca mais a deixaram dormir sozinha. Nem voltaram àquela casa. Nem por um minuto. E eu fui embora daquele lugar levando marcas que não são visíveis. Até hoje, carrego o peso do que vi. Porque aquilo não era apenas possessão. Era algo maior. Um acúmulo de ódio enterrado. Uma presença que não buscava libertação, mas companhia. Nunca mais voltei a orar em um lugar sem antes sentir o ar. Nunca mais entrei numa casa onde o frio vem do chão. Aprendi, da forma mais dura, que há lugares onde a dor cria raízes profundas e onde o esquecimento vira morada. A menina está bem, estuda, tem amigos, sorri. Mas quando ouve certas músicas ou sente cheiros muito fortes, às vezes para. O olhar dela fica distante, como se algo a puxasse de volta por dentro. Ela diz que não se lembra de quase nada, mas há noites em que acorda chorando e repete uma frase baixinho. Ele ainda está lá embaixo. A casa permanece de pé, vazia, trancada, no fim de uma rua empoeirada de Caruaru. Ninguém quis comprar. Ninguém quis derrubar. Dizem que à noite dá para ouvir batidas no chão, como se alguém, ou alguma coisa, ainda tentasse sair. Porque o mal, quando se sente esquecido, grita. E às vezes, o que a gente acha que está expulsando é só o que decidiu acordar. Se essa história te prendeu até aqui, deixa seu like e compartilha com alguém que acredita que o mal pode se esconder até mesmo sob nossos pés. Comenta aqui embaixo. Você acredita que um lugar pode absorver a dor de quem morreu ali? E claro, diz pra gente de onde você está nos assistindo. Obrigado por acompanhar mais um relato sem rosto. Nem sempre a fé basta, quando o mal tem raízes antigas. Até o próximo encontro, onde o mistério sempre encontra um caminho.